Olá, essa é a terceira aula do nosso curso Educação Financeira com o PIC, patrocinada pelo PicPay, junto à B3, em parceria com a Bitmami. Meu nome é Erika Fonseca e nessa aula a gente vai falar sobre o pilar de imersão. Esse pilar foca na prática, como tornar o aprendizado financeiro algo concreto e adaptado ao mundo da criança. Mais do que ensinar o que fazer, imersão significa dar à criança a oportunidade de vivenciar o aprendizado no seu cotidiano, de forma prática e significativa. Por que isso é importante? Porque ajuda a gente, os adultos, a descentralizar a nossa intuição e focar na criança, no momento dela e na compreensão dela. Para ensinar sobre dinheiro, é fundamental entender como a criança enxerga o mundo em cada etapa do desenvolvimento. Diferente do nosso cérebro, o dela está em desenvolvimento. A criança, inicialmente, percebe o mundo a partir de si mesma e suas necessidades imediatas. Aos poucos, ela vai conectar com outras pessoas, compreender quais são as regras e estruturas da sociedade, com a família, a escola e mais tarde com a sociedade como um todo. A educação financeira que queremos oferecer deve respeitar o momento e a individualidade da criança. Nesse sentido, no lugar de recorrer a conceitos de economia, a gente precisa mesmo aprender como ensinar, com a pedagogia, com a psicopedagogia. Piaget e Wallon nos ajudam a entender como a criança evolui na forma como vê o mundo e as interações ao seu redor. Wallon, por exemplo, enfatiza que a criança se desenvolve em um processo que vai do movimento e da emoção até a socialização e a construção de sua personalidade. Da mesma forma, Piaget vai dizer como a cognição vai se desenvolvendo até a autonomia do pensamento. Eles nos lembram que a criança vive fases. Isso nos ajuda a perceber que ao ensinar sobre dinheiro não dá para esperar que a criança muito pequena entenda conceitos da sociedade, igualdade, consumo consciente, antes de estar pronta para isso. Se o seu filho não quer doar um brinquedinho, isso não faz dele egoísta. A compreensão do dinheiro vai se moldando conforme a criança vai amadurecendo. Entender isso ajuda a gente, a mãe, a oferecer uma experiência de imersão que respeite o momento e a visão do mundo que a criança tem. A gente está falando da criança e o pilar da imersão é importante para nos lembrar que é justamente sobre a experiência da criança, que essencialmente é diferente da nossa. Existe uma grande discussão, inclusive com opiniões divergentes entre os especialistas, sobre o uso do dinheiro físico versus digital para esse começo do processo de educação financeira. E claro, que é uma dúvida comum dos pais também. Então, afinal, é melhor eu ir lá no caixa, sacar o dinheiro, ou eu posso dar o cartão na mão da criança? Primeiro, vamos olhar sobre a ótica da criança. Hoje, o dinheiro físico não faz mais parte do dia a dia de muitas crianças. Quando compramos algo, geralmente fazemos pagamento com o cartão ou com o celular. E para a criança mais nova, essa é a nova referência de transação financeira. Dar uma cédula ou moeda é concreto, mas o conceito de dinheiro que ela vive hoje é muito mais abstrato. Dinheiro físico está caindo em desuso, então é possível que ela nunca tenha visto aquilo, e aí você vai ter que explicar para ela o que é aquele objeto mágico, aquela moeda, aquela notinha de dinheiro. A gente não precisou viver o escambo para entender como as transações financeiras funcionavam. A resposta para essa pergunta, devo começar com dinheiro físico ou digital, depende. Primeiro a gente vai no propósito, lembra? O que eu quero explicar? Depois a gente adapta para a imersão. Como a criança pode viver isso? Com dinheiro físico, talvez eu tenha a oportunidade de, por exemplo, explicar troco. Posso fazer a criança, talvez, aprender a contar ali as moedinhas dela com mais facilidade. E se ela estiver, por exemplo, empreendendo, vendendo ali os desenhos dela para a família, eu posso, talvez, dar uma chave Pix para ela, que vai ser muito mais fácil do que os clientes, os amigos e familiares, conseguiriam usar do que eles terem uma cédula ou uma moeda, que seria muito frustrante para a criança e acabaria sendo menos efetivo. Se a gente começa pelo propósito, a imersão pode ser até os jogos online, onde a criança ela precisa juntar as moedinhas ali e os pontos ela compra os itens que ela precisa ali para passar de fase. É uma estratégia que muitas vezes é muito mais prática, divertida e barata de ensinar, porque não precisa ficar dando necessariamente dinheiro na mão da criança. Bom, mas aí vem o novo dilema da atualidade. E vou dividir aqui uma experiência pessoal. A minha filha, Sofia, de 8 anos, ela ganha mesada. E o pai dela me procurou preocupado ali porque a Sofia queria gastar a mesada comprando itens do joguinho favorito dela. E aí eu posso pensar se ela pode gastar ou não a mesada dela com esse joguinho. O que faz sentido ou não faz sentido. Para o pai dela, era inconcebível desperdiçar o dinheiro em jogo. E confesso para mim que também é um pouco desconfortável. Mas se a gente pensar bem, comprar esses itens no jogo não é tão diferente de quando a gente queria comprar a figurinha para um álbum, ou a roupinha da Barbie, ou qualquer outro brinquedo.
A experiência é muito similar. A criança, ela quer algo que tem valor para ela e ela está disposta a usar o próprio dinheiro, se possível, para comprar essa coisa. Um dos motivos de eu dar mesada para a Sofia é ensinar ela a priorizar os desejos e necessidades dela para ela escolher aonde ela gasta o próprio dinheiro. Estou dizendo tudo isso porque a imersão significa que, no lugar de lutar contra o contexto e interesse da criança, a gente precisa usar a favor do nosso propósito. Permitir que ela compre esses itens com o próprio dinheiro pode ser uma oportunidade para ensinar sobre orçamento e sobre prioridades. Assim, se ela decide gastar uma parte do que ela guardou em moedas ali do joguinho, ela vai aprender que ela vai ter menos dinheiro para gastar com outras coisas. Cabe a você, mãe, ajudar a criar esses limites. Esse tipo de decisão mediada por você traz uma experiência real e prática que conecta o aprendizado financeiro com a realidade da criança. Cada criança tem o seu ritmo. Entender a fase do desenvolvimento cognitivo ajuda a adaptar o ensino para que seja mais eficaz. Vamos explorar essas etapas do desenvolvimento com base na teoria do Piaget e a gente vai ver como isso influencia ali na capacidade de aprender sobre o dinheiro. A primeira fase é a fase chamada sensório-motora, quando ela ainda é um bebezinho ali por volta de 0, 2 anos. A criança está aprendendo nesse momento sobre o movimento, a experimentação, a relação dela com o mundo. Ela ainda não tem noção nenhuma de valor propriamente dito. Enquanto ela interage com o mundo, o seu exemplo vai ser o que vai ser internalizado. É uma boa fase para você organizar os seus próprios hábitos financeiros. Na fase chamada pré-operacional, ali por volta entre 2 e 7 anos, no momento da pré-escola, essa criança começa a entender símbolos e usar sua imaginação, mas ela ainda não sabe a função disso tudo. Para ela, conceitos abstratos como economia são muito difíceis de entender. Um cofrinho, no entanto, pode ser lúdico e interessante o suficiente para a gente começar a apresentar esses conceitos de ela guardar para o que ela deseja. Embora ela ainda não consiga entender, guardar para o futuro e fazer planos. Ela começa a entender que colocar o dinheirinho ali pode fazer ela comprar alguma coisa que ela queira no futuro e ter esse momento de recompensa. Depois vem a fase das operações concretas mesmo, por volta ali dos 7, 11 anos, quando ela é uma criança, esse pré-adolescente. Nessa fase, a criança ela vai desenvolver a capacidade de entender as relações de causa e efeito, além de fazer operações mentais mais simples. É o momento ideal para introduzir noções de planejamento financeiro. Aqui ela consegue entender a diferença, por exemplo, entre o dinheiro que ela guarda para depois e o que ela gasta agora. Então a gente consegue começar a falar sobre essas coisas do que ela deseja para daqui a pouco. Você pode introduzir, por exemplo, nesse momento, um app de finanças, a mesada digital e acompanhar essa divisão de dinheiro em categorias como gastos e cofrinhos. Essa prática, aplicada no dia a dia da criança, torna o conceito de planejamento mais concreto e acessível. Já na fase seguinte, das operações formais, a partir dos 12 anos, o adolescente é capaz de entender conceitos abstratos e já possui uma visão mais ampla que ele vive na sociedade ali, com regras e responsabilidades financeiras, uma visão mais madura desse pensamento. Esse é o momento de começar a falar sobre objetivos financeiros de longo prazo, como investimentos. O uso do cartão e as transações digitais, elas também podem ser abordadas de uma forma um tanto mais madura, mostrando como é que a gente vai fazer o uso desse cartão de forma consciente, olhando para esses recursos e entender as consequências sobre as decisões financeiras. Para exemplificar um pouquinho mais, a gente vai ver como o aprendizado financeiro pode acontecer de forma prática em cada uma dessas fases. Eu vou pular ali a fase do bebê, que é essa responsabilidade sua. Então, no momento ali da criança pequena, na fase pré-operacional, você vai lá e vai gastar no seu cartão, vai passar o seu cartão. Nesse momento, você pode mostrar o saldo e explicar que ele está reduzindo. Ela não vai entender ainda esse sistema monetário, não vai entender necessariamente os números, mas ela vai começar a associar que o dinheiro que tem dentro do cartão, ele tem limite. Já nas operações concretas, a criança ou esse pré-adolescente, ele pode entender que a mesada digital dele tem diferentes finalidades. Você pode sugerir que ele gaste, por exemplo, no joguinho ou no brinquedo que ele quer agora e guarde uma parte maior para o futuro. Esse é o início da compreensão de um orçamento. E nas operações formais, o adolescente, você pode introduzir o conceito de priorização. E aí, se ele quer gastar em jogos, ele pode aprender a fazer escolhas e entender como que isso vai afetar os planos de compra dele. E ele vai entender com as próprias decisões. Finalizando, o pilar de imersão é sobre lembrar todos os dias uma oportunidade de ensinar educação financeira.
Inclua a criança pequena em decisões financeiras que ela consegue entender de acordo com a fase dela. Faça isso de forma intencional e consciente. E aí você vai ajudar a criança a criar familiaridade com as finanças. Ela pode ajudar na lista de compras, por exemplo, ou participar do planejamento para uma viagem. Ao aplicar essas práticas com respeito ao desenvolvimento dela, você torna a aprendizado financeiro algo natural e ela aprende a fazer essas próprias escolhas e compreender o valor do dinheiro. Antes de dar o play para o próximo vídeo, faça uma reflexão. Qual a oportunidade que você poderia aproveitar hoje para ensinar educação financeira para o seu filho? E lembre-se, estamos juntos nessa jornada. Compartilhe suas experiências e até o próximo vídeo.